Boa noite. Hoje é quarta-feira, 4 de março de 2026. E este é o programa No Fio da História, produzido semanalmente pela Rádio Toda Palavra e exibido também em nosso canal do YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado dos próximos programas. O mundo assiste em transe a mais um ataque ilegal das forças norte-americanas e israelenses, agora contra o Irã. Enquanto ainda se realizavam as negociações mediadas por Omã para um acordo acerca do programa nuclear iraniano, Donald Trump e Benjamin Netanyahu lançavam, no último dia do mês de fevereiro, um bombardeio covarde sobre Teherã e outras cidades da nação persa, causando devastação e centenas de mortes, incluindo cerca de 180 crianças de uma escola para meninas. A ação, que, segundo alguns analistas, pode representar o marco inicial da Terceira Guerra Mundial, também vitimou, entre outros dirigentes do regime, o líder máximo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, assassinado em seu próprio escritório, onde decidiu permanecer, mesmo diante do ataque iminente. Claramente, um ato consciente de martírio para fortalecer a coesão do povo iraniano em torno da resistência heróica à agressão ocidental. O gesto, que lembra entre nós o sacrifício do presidente Getúlio Vargas para frustrar em 1954, ao tirar a própria vida, uma tentativa de golpe também urdida pelo imperialismo contra o governo trabalhista no Brasil, provocou enorme comoção em todo o mundo islâmico e um grande movimento internacional de solidariedade ao povo iraniano. O país respondeu de forma enérgica e imediata, lançando ondas de ataques com mísseis e drones contra alvos norte-americanos espalhados por toda a região, atingindo seus objetivos em vários países, inclusive e com violência em Israel. São muitas as baixas entre israelenses e norte-americanos também. O Irã fechou o Estreito de Hormuz, interrompendo o transporte de pelo menos 20% do petróleo produzido no mundo e provocando imediata elevação no preço do barril e do gás. Tão ou mais poderosa do que a reação iraniana pode ser a crise econômica desencadeada pela escassez de petróleo, que pode provocar, como efeito colateral, a desdolarização da economia mundial e o fim do petrodólar. Nesta edição de No Fio da História, o comentarista Brizola Neto analisa os últimos acontecimentos que podem frustrar os planos de Donald Trump, provocando, em efeito bumerangue, a aceleração da queda do Império Norte-Americano. Afinal, como dizia o ex-governador Leonel Brizola, uma guerra a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Essas pessoas são tão más quanto os neoconservadores. Os verdadeiramente maus são os americanos que enviam terroristas para o Irã, o regime israelense que envia terroristas para o Irã, que sufoca o povo iraniano, mulheres e crianças, por meio de sanções, e agora bombardeia escolas primárias no Irã. Esses são os maus, não o governo iraniano. O governo iraniano, o Estado, a liderança no Irã, moralmente falando, está infinitamente acima de toda a classe obscena que governa o Ocidente. E eles estão lutando para defender o país, estão lutando para defender a dignidade e a honra do povo palestino. Estamos iniciando mais uma etapa do programa No Fio da História, agora comentários do analista político Brizola Neto. Brizola, bem-vindo mais uma vez. Vamos direto ao assunto que está deixando o mundo em suspense, né? A guerra injustificada, ilegal e criminosa dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.
qual é a sua avaliação, a sua análise que você faz sobre essa situação que está escalando cada vez mais e já deixou claro que não vai ser uma guerra fugaz como foi a do ano passado de 12 dias. Bom, então, a gente está analisando, né, a situação é muito grave, né, o conflito, como você disse, está escalando, e o que a gente observa é que esse consórcio da morte, né, o consórcio do Donald Trump com o Netanyahu, já produziu, né, o genocídio em Gaza, né, que fez aí no ano passado essa guerra de 12 dias, o Irã faz mais um ataque injustificado, né? E os Estados Unidos faz uma guerra de agressão, né? Os Estados Unidos já faz uma guerra de agressão contra o Irã. Os Estados Unidos, ele, ao contrário do que aconteceu na guerra do Iraque, né, na década de 90 e depois nos anos 2000, os Estados Unidos não comunicou o Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos passou por cima do próprio Congresso, né, sem pedir autorização do Congresso para iniciar essa guerra. E me parece que os Estados Unidos não dimensionou direito as consequências desse ataque, né? Esse ataque criminoso não só matou o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, como produziu ali uma tragédia, né? Bombardeou uma escola de meninas, matando mais de 180 meninas, uma escola secundária. Então, é um ataque indiscriminado, com crimes de guerra, e, como eu disse aqui, parece que os Estados Unidos não mediu as consequências, não só da reação militar do Irã, né, que tem atacado bases americanas, né, por toda a região do Oeste da Ásia, como também a repercussão do que significa o assassinato covarde, né, do líder supremo, não só do governo iraniano, mas também o líder supremo de toda a religião xiita e do próprio Islã. Esse assassinato covarde, é importante a gente lembrar, o Ali Khamenei estava em casa, estava numa reunião onde praticamente era pública a informação onde ele se encontrava. Então, ele se torna ali um grande mártir dessa agressão americana, até porque foram os primeiros mísseis lançados foram justamente para matar o líder supremo do governo iraniano. E isso deve ter uma repercussão muito pesada, porque sem a intenção dos Estados Unidos, como sempre foi, né, como claramente sempre foi, provocar uma mudança de regime no Irã, o que a gente verifica agora é que existe uma grande comoção no povo iraniano que deve resultar numa grande unidade do povo iraniano em defesa do governo e do regime iraniano. Pois é, você lembrou bem, eh, o assassinato, né, do Ali Khamenei, eh, que de certa forma pode ter inclusive alterado, né, os contornos dessa guerra, né, que deixa de ser uma guerra, simplesmente por razões políticas e econômicas e se transforma numa guerra religiosa, né, porque causou comoção não só no Irã, mas em todo o mundo árabe, né. A corrente xiita, que é a corrente dos ayatolás no Irã, ela está espalhada por vários países ali do Oriente Médio, né? E em todos esses países tem havido muitas manifestações de solidariedade e a condenação internacional também, né? Fora, evidentemente, os vassalos dos Estados Unidos na Europa e tal, e mesmo assim ainda tem resistências, né? Você vê que Donald Trump está reclamando muito do que ele chama de falta de apoio dos ingleses, tradicionais aliados dos Estados Unidos, né? A Espanha se recusou a permitir que os Estados Unidos utilizassem seus aeroportos como base de apoio, né? E em razão disso, inclusive, Donald Trump anunciou uma um rompimento econômico com a Espanha, né? Então, mesmo entre aliados tradicionais dos Estados Unidos, a reação
não tem sido exatamente a que o Donald Trump esperava, né? E o resto do mundo, principalmente o sul global, condena abertamente, né, o, o ataque, a agressão de americanos e israelenses contra o Irã no momento em que eles discutiam, né, negociavam um acordo para o desenvolvimento de processos nucleares no Irã, né? E os Estados Unidos simplesmente, assim como Israel, pegam o Irã, que pelo menos a intenção foi essa, pegar o Irã de surpresa em meio a essas negociações, né? Então, as reações são muito fortes. Existe esse aspecto religioso, né, que agora toma conta também do conflito, né? E uma coisa até que para nós aqui no Brasil, né, nos faz lembrar, né, um pouco, né, esse assassinato do Ali Khamenei, que, como você mesmo disse, né, ao que tudo indica, ele se imolou ali, se sacrificou, né, conscientemente, e nos traz a lembrança muito também o sacrifício do presidente Vargas, né, em 1954, quando ele tira a própria vida, num ato político, né, para abortar, para impedir um golpe de Estado que o tiraria do poder, ou um golpe urdido também pelo imperialismo norte-americano. Não te parece que existe uma certa correspondência entre os dois casos? Sem dúvida, então, é uma analogia muito bem colocada, né? Quando a gente lembra do sacrifício do presidente Vargas, né? O sacrifício do presidente Vargas está descrito na Carta Testamento, né, como um ato de enfrentamento ao imperialismo. A Carta Testamento denuncia, né, que as forças imperialistas não queriam impedir o desenvolvimento do Brasil e fizeram de tudo para produzir no Brasil, naquele período, uma mudança de regime, como eles têm tentado agora no Irã. Você falou da repercussão internacional. Eu vi a declaração do primeiro-ministro espanhol, e ele falando justamente que os Estados Unidos arrastaram a Europa por uma guerra no Golfo Pérsico contra o Iraque, há anos atrás, dizendo, né, que a justificativa naquele momento eram as armas químicas que supostamente existiam ali sob o domínio de Saddam Hussein, e que, na verdade, a consequência da Europa ter entrado naquela guerra foi dramática, porque não só houve um aumento exponencial do custo de vida, da inflação, do aumento dos combustíveis, como você produziu ali uma onda, né, de ataques terroristas, né, de ataques jihadistas, a partir da reação, a partir da grande migração de refugiados também, naquele processo. Então, o primeiro-ministro espanhol falou que, dessa vez, não contem com a Espanha, né, para ser arrastado para mais uma guerra, e uma guerra que parece unicamente atender aos interesses dos Estados Unidos e de Israel. Então, essa reação internacional, e também a gente tem que acompanhar como é que vão ser as reações, né, nesses países do oeste da Ásia, ali dessas monarquias, Arábia Saudita, do Bahrein, do Kuwait, dos Emirados Árabes, porque o que o Irã tem feito não são ataques a esses países. O Irã tem atacado bases aéreas americanas instaladas nesses países, né, e alguns ataques pontuais contra patrimônios aí desses monarcas árabes que submetem seus povos a um alinhamento que não corresponde à vontade de seus povos. Então, essa que é a realidade. Então, a gente ainda não sabe o efeito que isso vai ter. Talvez os Estados Unidos consiga produzir o efeito contrário que ele queria, tentando uma mudança de regime no Irã, e talvez ele levante maiorias xiitas aí nesses países que possam criar problemas e até derrubar
governos ilegítimos que se alinham aos Estados Unidos contra a vontade dos seus povos. Essa questão do enfrentamento imperialista, né, a morte, o assassinato do líder supremo do regime iraniano, ele sem dúvida não, a gente fazer a gente pensar, se fosse, por exemplo, da religião católica, Ali Khamenei é como se fosse o Papa para os xiitas. Então, isso vai, como você disse muito bem, isso talvez tenha sido o início de uma guerra que os Estados Unidos e Israel já começaram perdendo, porque isso vai levantar o povo xiita contra essa agressão e pode provocar uma grande unidade, né, do Islã em torno da defesa do regime iraniano. Pois é, se a intenção, como foi dito desde o início, era de provocar uma mudança de regime no Irã, isso talvez possa ter agora um efeito bumerangue, né? Existem vários analistas, né, que comentam, como o Scott Ritter, que nós vamos ver depois um trecho de uma análise que ele faz sobre esse conflito, ele que fala com muita autoridade, porque é um oficial da reserva, né, dos fuzileiros navais, um oficial de inteligência que atuou também como na ONU, né, como controlador de armas, né, da ONU. E ele diz que ele vai ficar muito surpreso se ao final desse conflito ele não vê algumas dessas monarquias, desses califados do Oriente Médio caírem por terra, né? E o efeito bumerangue pode se voltar contra o próprio Donald Trump, né? Que enfrenta uma eleição de meio de mandato no final desse ano, em novembro, e já enfrenta uma rejeição forte da opinião pública americana a esse ataque, a essa nova guerra contra o Irã. E se não tiver um sucesso no campo de batalha, como parece que as coisas estão ficando difíceis para os Estados Unidos, ele pode sofrer uma derrota nessas eleições de novembro e que pode levar ao seu impeachment, né? E uma mudança de regime, aí sim, lá nos Estados Unidos, né? Sim, assim, e eu acho que é importante destacar a diferença nessa questão dos Estados Unidos para Israel, porque enquanto nos Estados Unidos há uma grande rejeição a esse ataque ao Irã, em Israel há uma grande adesão. Israel também vai ter eleição. Então, parece que, na verdade, os Estados Unidos, de certa forma, a gente sabe que a decisão estratégica é sempre dos Estados Unidos, mas, de certa forma, foi arrastado também para esse conflito por Israel. Netanyahu também vai enfrentar eleições agora esse ano em Israel, e em Israel o que acontece é que quando o tema central é a guerra, a direita sempre se fortalece. Quando o tema das eleições em Israel é sobre economia, é sobre saúde, sobre moradia, sobre emprego, a esquerda geralmente sai vencedora. Então parece que Netanyahu, mais uma vez, recorre à guerra como plataforma de campanha e arrasta os Estados Unidos, que parece não ter a mesma situação, até porque as consequências econômicas vão ser gravíssimas. A gente já observou aí o fechamento do Estreito de Hormuz. Você tem bombardeio já de alguns petroleiros por parte do Irã. Irã bombardeou a maior refinaria da Arábia Saudita, bombardeou o maior terminal de embarque de gás liquefeito no Catar. Então, não há como isso não impactar o preço do petróleo e, consequentemente, gerar uma onda de inflação em toda a economia mundial. A gente ainda não tem ideia do que isso vai desencadear aí de interrupção de diversas cadeias produtivas. Você pode ter aí um aumento generalizado das commodities e você pode ter também um revés em relação à moeda americana.
a gente não pode deixar de lembrar que o grande lastro da moeda americana é justamente o petróleo. A condição de se comprar petróleo em dólar é uma condição imposta praticamente a quase todo mundo, isso vem mudando, mas ainda é a moeda que faz o petróleo circular, né? E o petróleo que é comprado em dólar é justamente dessas monarquias, que hoje estão com o comércio de petróleo bloqueado, justamente pela falta de condições de navegação ali no Estreito de Hormuz e desses ataques iranianos à infraestrutura de produção de petróleo na Arábia Saudita, no Catar e provavelmente aí de outros petroleiros. Pois é, você tocou num ponto importante que talvez mais do que os temidos mísseis hipersônicos iranianos, a arma mais poderosa do Irã nessa guerra é exatamente a sua capacidade de limitar a circulação dos petroleiros ali pelo Golfo Pérsico e, com isso, provocar uma grande crise econômica internacional, né? E isso é um fator tão importante nesse momento que Donald Trump mesmo parece que já entra num certo desespero, a ponto de falar em escoltar os petroleiros no Estreito de Hormuz com navios norte-americanos, navios de guerra. Ora, expondo seus navios, se o Irã é capaz de destruir, de explodir e abater navios petroleiros, também é capaz de abater os navios de guerra dos Estados Unidos, não acha? Parece mais uma bravata do Trump, né? Porque a gente está acompanhando assim, a frota americana, ela está parada a quilômetros de distância do litoral iraniano. Você sabe a capacidade que o Irã tem, né, de produzir ataques que causem severos danos à frota americana. Então, eles têm, inclusive, essa questão que a gente precisa analisar, a capacidade de os Estados Unidos permanecer numa guerra que se alonga. As defesas, tanto da Marinha Americana, quanto de Israel, quanto dessas monarquias árabes, elas têm um limite de esgotamento. Esses sistemas de defesa, de interceptação de mísseis, ele precisa ser reabastecido. E você tem ali uma incapacidade dos Estados Unidos de estar abastecendo esses sistemas por longas semanas. Então, não é à toa que o Trump primeiro falou que a guerra ia durar 4 dias, depois está falando em 4, 5 semanas, talvez 4, 5 semanas sejam o limite da capacidade americana de manter esses sistemas de defesa abastecidos. E quando esses sistemas de defesa se esgotam, a vulnerabilidade, tanto da Marinha Americana quanto do Estado de Israel e dessas monarquias, será enorme. E assim, me parece que o Irã também ele vem fazendo uma estratégia parecida com o que fez na Guerra dos 12 Dias. Ele tem iniciado seus ataques com os mísseis menos sofisticados, os mísseis mais antigos. Então, são drones e mísseis de baixíssimo custo, e que demandam um altíssimo custo para serem interceptados. Esses mísseis de defesa, eles custam infinitamente mais caro do que os mísseis que o Irã tem lançado, os mísseis drones que o Irã tem lançado. E, mesmo assim, a gente tem visto que esses mísseis têm furado as defesas de Israel, têm furado as defesas dessas monarquias árabes do Oriente Médio. Então, parece uma situação bem delicada. Não é à toa que a gente tem visto, se você reparar, o Donald Trump, que sempre fala com aquela energia, tanto entusiasmo, você começa a ver pronunciamentos do Donald Trump com uma cara batida, um semblante claramente cansado, esgotamento.
E me parece que eles não estavam preparados nem para a reação que o Irã iniciou e muito menos para uma guerra prolongada, como que parece que vai acontecer. Exatamente. E as bravatas do Trump também são reveladoras do seu desespero em vários casos, em vários aspectos, né? Um deles é essa situação do bloqueio naval no Estreito de Hormuz, e também ele deixou claro agora, disse que está determinando a indústria americana que intensifique a produção de armamentos. Na verdade, ele fala em armamentos de ponta, equipamentos de ponta. Na verdade, são os mísseis, principalmente os mísseis defensivos, que, como você disse, eles vão esgotar as suas reservas em breve. Essas reservas, segundo analistas internacionais, não devem ser suficientes para suportar mais 2, 3 semanas de guerra. E pelos aspectos logísticos e estratégicos, os americanos dependem desses mísseis para manter a sua capacidade de ataque contra o Irã e também para tentar, quanto o máximo possível, evitar os danos que o Irã é capaz de infligir através dos seus mísseis. Como você disse, o Irã começou a usar seus mísseis mais antigos e vai já em breve vai começar a usar armas mais modernas, que já foi inclusive anunciado isso por eles, que o principal ainda estava por vir, né? É, então, há um aspecto aí, de dificuldades grandes, dificuldades logísticas e estratégicas das forças norte-americanas. Você viu que eles não conseguiram defender as suas bases nos países da região, que foram bombardeadas, tanto bases de aeródromos, né, aeroportos, quanto também bases navais, né, e os Estados Unidos não conseguiram defendê-las. Então, no momento em que os porta-aviões, a esquadra americana, precisar de um reabastecimento, vai ter que deslocar seus navios a pontos mais distantes, né? Então, há uma situação estratégica aí que tem lançado uma grande preocupação sobre os Estados Unidos, né? Bom, agora eu queria que a gente tentasse também, Brizola, assim, especular um pouco como isso pode influir aqui no nosso próprio calendário político eleitoral. Nós temos a eleição deste ano, eleição onde o presidente Lula é candidato à reeleição, e sabemos que os Estados Unidos e o Donald Trump estão dispostos a fazer de tudo para impedir a reeleição do presidente Lula, né? Como que você acha que isso pode, de alguma forma, essa situação do conflito, da guerra na Ucrânia, trazer mudanças aqui no quadro eleitoral brasileiro? Olha, Carl, de diversas maneiras. Tá? A primeira e mais óbvia é a questão econômica, sem dúvida. Uma guerra prolongada, né, vai pressionar o preço do petróleo e vai gerar aí uma queda da atividade econômica no mundo inteiro e também uma pressão inflacionária. Isso é inegável. Ainda mais nós aqui, né, que hoje somos dependentes da importação de combustível, especialmente de óleo diesel, nós que fomos impedidos lá pela Operação Lava Jato de desenvolver as nossas refinarias
e concluir as nossas refinarias, hoje somos, apesar de sermos um grande produtor de petróleo, somos dependentes da importação do petróleo. Então, assim, a falta nesse momento que vai fazer, né, todo o plano de desenvolvimento do refino no Brasil, que era promovido pela Petrobras no primeiro, no segundo governo do presidente Lula e também nos governos da presidente Dilma Rousseff. Essa interrupção vai custar caro ao Brasil. A segunda coisa, então, é que um revés americano nessa guerra no oeste da Ásia, no Oriente Médio, ele vai gerar uma tensão redobrada dos Estados Unidos para a América Latina. Vai ser a consolidação da derrota americana. E isso vai fazer com que as atenções dos Estados Unidos se voltem totalmente para a América Latina. A gente tem acompanhado, os Estados Unidos já têm pressionado o continente, seja tentando influir em eleições e conseguiu algumas vitórias. Aqui você tem alguns países que hoje são países que são aliados diretos dos Estados Unidos, como é o caso da Argentina, como é o caso da Bolívia, como é o caso do Chile, e eles vão tentar influir no processo eleitoral. E a gente teve a agressão à Venezuela. Então, parece assim, que a derrota dos Estados Unidos no continente asiático vai fazer com que eles redobrem a sua atenção aqui, e tentem influir ao máximo para que o Brasil não reeleja o presidente Lula, que é uma voz, uma liderança regional, que não se dobra aos interesses americanos. Lula, com toda a sua habilidade, ele tem conduzido o Brasil de uma maneira a preservar a nossa soberania. Você vê que foi pressionado diversas vezes pelos Estados Unidos a um alinhamento direto, na questão das terras raras, na própria questão da Venezuela e agora de novo, na guerra do Irã. O Brasil tem uma declaração muito forte, condenando os ataques, e pode ter certeza que isso tem sido observado no Império Americano, que enxerga na América Latina o seu quintal. Mas o Brasil é um país muito grande, como disse o Paulo Nogueira Batista, o Brasil é um país tão grande que não cabe no quintal de ninguém. E o presidente Lula tem afirmado a nossa soberania e tem dito que não existe nenhum tipo de alinhamento aos interesses do Império. Então, a gente vai ter um ano muito quente, onde, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos vai tentar interferir de todas as formas para influir no resultado eleitoral das eleições brasileiras. Bom, realmente existe, se os Estados Unidos forem escorraçados lá do oeste da Ásia, do Oriente Médio, e tiverem que recuar, só vai lhes restar praticamente o continente americano, para manterem sob seu domínio. É claro que isso aumenta as preocupações aqui para nós, mas, por outro lado, como que você vê a possibilidade dessa guerra entrar ao longo desse ano e nos próximos meses, a guerra se prolongando por alguns meses, e infringindo perdas aos americanos e uma grande aí é que pode vir a ter um grande impacto dentro dos Estados Unidos, com uma revolta da opinião pública, contra a guerra. Como que você acha, se você não vê que isso também pode, de certa forma, dificultar a capacidade dos Estados Unidos de influir em outros países, principalmente aqui na América do Sul, nesse momento? A gente pode assistir a um enfraquecimento do governo Trump. Essas eleições de meio de mandato, se o Trump tiver uma derrota nas eleições, ele certamente vai ter muitos problemas para conduzir o seu governo. Muito provavelmente vai sofrer um processo de impeachment, e o impeachment vai ser a tônica dos últimos 2 anos do seu mandato. Isso pode criar, sim, uma condição de mais folga nos países latino-americanos. Mas, então, assim, os Estados Unidos eles estão numa condição
muito difícil, né? A gente está vendo um império em franca derrocada, né? Parece que a gente está assistindo, né, de uma maneira mais rápida do que a gente poderia esperar, o ocaso do Império Americano. E a sua última fronteira de resistência é a América Latina. Então, assim, eles não vão medir esforços para tentar influir nas eleições, até porque isso vai além do governo Trump, né? A gente sabe que, independente de serem democratas, de serem republicanos que estão no governo americano, a ação americana, a política externa americana, é uma política externa imperialista, né? Você vê o que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo hoje no Irã, é concluir um processo que está anunciado desde o início dos anos 2000, né? Você está lá na estratégia da política externa americana de que eles iam provocar a mudança de regime em 7 países. E eles fizeram, né? Fizeram isso no Iraque sem sucesso, mas eles derrubaram o governo de Saddam Hussein, fizeram isso na Líbia, derrubaram o governo de Gaddafi, fizeram isso na Síria, derrubaram o governo do Bashar al-Assad, estão fazendo no Irã, né? Fizeram isso no Sudão, fizeram isso, eles estão completando a tarefa de mudar regimes nesses países. A verdade é que eles mudam o regime, mas não conseguem consolidar nesses países governos estáveis e muito menos governos que sejam aliados aos interesses americanos. Mas eles estão nesse processo que se iniciou, né, em governos democratas. A invasão da Líbia ocorreu no governo do Barack Obama. Então, a guerra na Síria ela se iniciou no governo Biden. Então, independente de serem republicanos ou serem democratas que estão no poder nos Estados Unidos, a ação e a política externa americana ela é sempre imperialista. E o alvo principal, o primeiro alvo do imperialismo americano, sem dúvida nenhuma, é a Europa e a América Latina. A repercussão dessa guerra no Irã ela é muito negativa para os Estados Unidos. A gente está vendo, inclusive, a reação, como você disse muito bem, de aliados históricos, né, europeus. A própria Inglaterra está muito reticente em somar esforços para os Estados Unidos nesse ataque ao governo iraniano. As consequências aqui na América Latina, elas não é difícil a gente prever, mas sem dúvida nenhuma é alvo da atenção americana e influir nas eleições brasileiras. Eu não tenho dúvida que vai ser uma prioridade americana nesse ano eleitoral aqui no Brasil. Sim, certamente. Bom, vimos também que a grande arma, né, que pode acelerar esse processo de queda, de decadência do Império Americano é a economia, né? Nós temos aí essa questão do problema de energia, né, com o fechamento do Estreito de Hormuz, né? Isso pode ser um fator de desestabilização econômica muito grande, né? Claro, para o mundo inteiro, mas principalmente para a economia norte-americana e para os países europeus. Fala-se já, inclusive, que os europeus não vão ter outra alternativa senão recorrer ao gás russo, né? Em breve, o que é uma ironia, porque países da OTAN, como a Alemanha, Suécia, eh, foram cúmplices, né, da sabotagem do gasoduto russo, né, que foi detonado, né, foi sabotado, né, deixando os europeus à mercê do gás dos Estados Unidos, né, e agora os Estados Unidos também em dificuldades, faltando também reservas energéticas, também não vai poder socorrer a Europa, né? Bom, isso tudo pode criar uma situação de instabilidade muito grande, né? E, quem sabe, provocar ou apressar o processo de desdolarização da economia internacional e o fim, talvez, até do padrão do petrodólar, né?
Temos aí pela frente uma reunião de cúpula dos BRICS, no final do ano, em novembro, na Índia, né, e o tema de uma moeda alternativa ao dólar, que já permeia as discussões do BRICS já há muito tempo, vai ganhar força, com certeza, né. Como que você vê, essa arma, a arma da economia, da da instabilidade do padrão dólar, apressar, acelerar esse processo de queda do Império Americano. Então, a infraestrutura petrolífera, né, que sustenta, né, essa relação do petróleo com o dólar, ela foi duramente atacada. Né? Você teve o ataque e a paralisação da maior refinaria da Arábia Saudita e do mundo, né, que produz 500 mil barris por dia. Você teve a interrupção da produção do maior terminal de embarque de gás liquefeito no Catar. Esse terminal ele é responsável por 20% de toda a produção de gás mundial. E o destino desse gás é principalmente a Europa. E, além disso, você tem o fechamento dos Três Hormuz. Não tem nenhum petroleiro passando ali naquele momento. O Irã tem plenas condições de interceptar todo e qualquer navio que tentar passar pelo estreito. Inclusive, essa bravata do presidente americano que vai mandar a Marinha acompanhar os petroleiros vai perder os navios se fizer isso. Então, você tem abalado essa estrutura que garante, né, em grande parte, o lastro do dólar. Essa guerra americana também é uma guerra contra os BRICS. Isso aí, desde o início, a gente viu, desde o início do governo Trump, a gente viu claramente, primeiro com as tarifas, agora no ataque ao Irã, nas traições das negociações com a Rússia, ali em relação à guerra com a Ucrânia, nessa guerra comercial, inclusive com as pressões até militares ali em cima de Taiwan, você tem uma clara tentativa dos Estados Unidos de brecar a organização de uma nova ordem mundial baseada no multilateralismo. Então, uma derrota americana no Oriente Médio pode abrir caminho para um fortalecimento, um novo fortalecimento dessa aliança do Sul Global com a China e com a Rússia, que certamente, né, estão buscando alternativas a fugir dessa agonia do Império Americano, que tenta a todo custo manter a sua hegemonia. A gente tem visto, aparentemente, né, Carl, reações tímidas da Rússia e da China em relação tanto ao conflito na Palestina, quanto o ataque na Venezuela e agora também ao Irã, mas me parece que, no caso iraniano, o peso que o Irã tem na Eurásia, né, tanto em questões na relação comercial, como na aliança militar que tem com os russos, e está havendo uma grande colaboração não declarada, mas que você tem uma grande colaboração tanto da Rússia quanto da China, para que o Irã tenha condições de sustentar essa guerra e prolongar essa guerra, criando dificuldades aí ao ataque sionista americano. Então, a gente tem muita esperança, sim, de que a gente possa ter um momento aí de fortalecimento novamente da aliança do Sul Global com a China, com a Rússia, e da reconstrução aí da alternativa multipolar de uma nova ordem mundial. É isso. Eu gostaria, inclusive, de fechar aqui esse bloco de comentários e análises com uma frase que eu ouvi do seu avô, o governador Leonel Brizola, uma vez, isso no início dos anos 90, quando os Estados Unidos entraram em guerra contra o Iraque. E nós estávamos. Foi logo depois da eleição dele para governador, né? E nós estávamos num restaurante com outros jornalistas, e foram naqueles dias quando os Estados Unidos passaram a atacar o Iraque, e eu me lembro que o Fernando Brito, nosso amigo, né,
comentou que os Estados Unidos tinham muito mais amplas condições de ganhar a guerra e tal. O governador Brizola disse assim: olha, Brito, uma guerra a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Então, eu acho que essa frase se encaixa bem a essa situação que nós estamos vivendo agora, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Exatamente assim, para a gente fazer um fecho, do ponto de vista estratégico, a intenção dos Estados Unidos, eles tiveram uma grande derrota, né? Porque, como a gente disse aqui no começo do programa, se a intenção deles era mudar o regime iraniano, o que a gente está vendo é um fortalecimento do apoio popular, não só no Irã, mas em todo o Oriente Médio, do governo iraniano, a partir do assassinato do Ali Khamenei, que virou um mártir para o povo xiita e para todo o Islã. Se do ponto de vista um outro objetivo era o enfraquecimento das alianças do Irã, né, com outras forças políticas em outros países, como as milícias iraquianas, como o Hezbollah no Líbano, o que a gente está vendo é justamente o contrário, né? A gente viu um bombardeio do Hezbollah em Israel, um alinhamento, né, desse eixo da resistência, um novo alinhamento do eixo da resistência em torno da defesa do governo iraniano. E até do ponto de vista, que era a desculpa principal dos Estados Unidos para fazer esse ataque, era a produção de armamento atômico, os Estados Unidos matou, talvez, aquele que dentro do Irã fosse quem mais resistia à proliferação de armas atômicas. O Ali Khamenei, ele publicou diversos documentos religiosos proibindo o Irã de produzir armamento atômico. E a gente não sabe, nesse processo de sucessão, se vai entrar uma liderança que encontre dentro do direito islâmico, né, uma saída diante de um ataque tão brutal, né, diante de uma ameaça agressiva, né, dos Estados Unidos e de Israel contra a sobrevivência do regime iraniano, e uma justificativa para produzir o armamento atômico, porque o Irã tem todas as condições de produzir essa arma atômica. Ele só não produziu ainda justamente pelos impedimentos que foram feitos pelo Ayatollah Ali Khamenei. É isso. Brizola, ficamos então por aqui nessa edição de No Fio da História. Vamos ouvir agora, antes do encerramento do programa, um trecho da análise do Scott Ritter, oficial de inteligência da Marinha dos Estados Unidos, reformado, hoje é analista político, né? Que tem um amplo conhecimento estratégico e sobre as condições das forças norte-americanas. E, por fim, vamos assistir a mais um vídeo selecionado pelo Centro de Memória Trabalhista, que tem a ver com o tema do imperialismo norte-americano. Um abraço para você, até a próxima. Valeu, Bertal, um abraço grande. Valeu. Uma última coisa sobre o programa nuclear, apenas para mostrar a estupidez dos Estados Unidos. Afirmamos que o Irã está desenvolvendo um programa de armas nucleares. Mas sabemos, e isso já foi reconhecido por muitos, que Ali Khamenei, como jurisconsulto supremo, emitiu pelo menos 2 fátuas proibindo o Irã de buscar armas nucleares, dizendo que elas são incompatíveis com o Islã. E essas fátuas eram consistentes com uma semelhante emitida por Khomeini no final da guerra Irã-Iraque. Então, se você se lembra das discussões que tivemos aqui sobre o status do programa iraniano no outono de 2024 e na primavera de 2025, eu disse que os iranianos estavam desenvolvendo capacidades que os tornavam um estado limiar, urânio enriquecido a 60%. Também falei sobre o sentimento entre muitos iranianos de alto escalão, incluindo aqueles influentes junto ao líder supremo, que argumentavam que o Irã deveria abolir a fátwa,
pois existem exceções religiosas que lhes permitiriam buscar armas nucleares devido a condições existenciais emergentes. E ainda assim, no fim das contas, de acordo com uma conversa que tive com o presidente iraniano em setembro passado, em resposta a uma pergunta que lhe fiz, ele disse que o Irã não quer uma arma nuclear, que eles decidiram que uma arma nuclear não os fortaleceria, mas os enfraqueceria. Sua dissuasão, ele disse, é o sistema de mísseis balísticos. Ele também afirmou que isso é incompatível com o Islã, e eles são uma república islâmica. E o líder supremo disse o mesmo, and Matt, at Hammered from birth in with him not. I would you med Zagiris saying to add you. Theory of an existential crisis has become reality. Iran is literally fighting for its life. The Islamic Republic. O Irã está literalmente lutando por sua sobrevivência, a República Islâmica. E o comitê de 3 pessoas, formado pelo presidente iraniano, inclui, como seu principal jurista, um homem que muito provavelmente poderá se tornar o próximo líder supremo. Alguém que já defendeu que o Irã deveria abolir a lei que proíbe armas nucleares e que o país deveria ter permissão para construí-las. Ele afirmou que, nas condições atuais, as armas nucleares são permitidas pela jurisprudência islâmica. Então matamos o único homem que dizia não às armas nucleares. E agora o Irã deu poder a alguém que acredita ter o direito de buscá-las. E posso garantir-lhes o seguinte: nós não sabemos onde estão os estoques de urânio a 60% do Irã. Não sabemos onde o Irã instalou cascatas adicionais de centrífugas avançadas IR-6 ou IR-8. Não sabemos se o Irã converteu aquele estoque de urânio enriquecido a 60% em urânio enriquecido a 92%, 94% ou 96%, o que poderia servir como o núcleo físsil de uma bomba nuclear, de 5 a 10 bombas nucleares, dependendo da quantidade de urânio enriquecido a 60% existente. Fomos informados de que o Irã tinha a capacidade de criar rapidamente uma arma nuclear, que já havia resolvido todos os problemas relacionados à ogiva. Então, o Irã tem ogivas que foram construídas e que poderiam ser carregadas com urânio, caso essa decisão fosse tomada, e lançadas contra um alvo israelense. Veja, Donald Trump é um dos homens mais burros do planeta. Um dos verdadeiramente mais estúpidos do planeta, assessorado por algumas das pessoas mais burras do mundo. Ele não entende controle de armamentos, não entende não proliferação, não entende os conceitos e preceitos fundamentais ligados a isso. Se entendesse, perceberia que a melhor maneira de manter uma arma nuclear fora das mãos do Irã é continuar fazendo com que o Irã cumpra o Tratado de Não Proliferação Nuclear e tornar esse tratado viável para o Irã. E nós tínhamos um acordo em vigor que teria feito exatamente isso. Esse teria sido o acordo melhor, porque o JCPOA sempre foi fundamentalmente falho, não por causa do que o Irã fez ou negociou, mas por causa da duplicidade dos Estados Unidos. As pessoas nunca refletem sobre o fato de que Barack Obama, o homem que assinou, ou pelo menos aprovou, o JCPOA em abril e julho de 2015, deu uma entrevista à NPR em que alguém perguntou sobre as cláusulas de expiração. Obama disse, bem, criamos algo que oferece uma janela de 1 ano para reagir. Ou seja, se o Irã decidisse romper o acordo, teríamos 1 ano para responder. Mas esse prazo se reduz à medida que as cláusulas de expiração amadurecem e o Irã pode implantar centrífugas avançadas, aumentar os estoques de urânio e assim por diante. De repente, aquela janela de 1 ano evapora. E as pessoas disseram, bem, e quanto a isso? O que acontece quando chegamos a essas janelas? E Barack Obama disse, bem, é claro que voltaremos a discutir essa questão. E se o Irã não tiver mudado seu comportamento, ou seja, se não tiver abandonado voluntariamente seu programa nuclear, então, sabe, vamos reavaliar o JCPOA. Quero dizer, não era um acordo real. Sempre foi duplicidade. Sempre duplicidade. Era um acordo fundamentalmente falho. Então, agora Donald Trump poderia chegar e dizer, consegui um acordo que realmente resolve o problema nuclear iraniano de uma vez por todas, exceto que nunca se tratou do programa nuclear do Irã.
Sempre foi sobre mudança de regime, sempre sobre Israel, ditando as prioridades estratégicas aos Estados Unidos. E essa é a parte mais triste. Esta guerra ilegal de agressão, este ato de perfídia, não foi feito para promover as prerrogativas ou prioridades da segurança nacional americana. Foi feito para promover as prioridades de segurança de Israel. Isso não é a América em primeiro lugar. Isso é a América em último lugar. Isso é a América se subordinando a Israel. E veja, uma coisa é se Israel quer cometer suicídio, mas é outra coisa quando eles tentam arrastar os Estados Unidos junto com eles. Esse foi o problema de matar Ali Khamenei. Vocês transformaram uma nação de crentes em uma nação de mártires. Essas pessoas celebram o martírio de Hussein na Batalha de Karbala, e a maior honra que poderiam ter seria lutar lado a lado com Hussein no paraíso. Então não podemos derrotar essas pessoas. Antes de tudo, não temos uma causa legítima. Não estamos fazendo nada. Eles não fizeram nada de errado. Eles não representam ameaça alguma para nós. E estamos tentando cumprir uma missão de mudança de regime que perdemos no momento em que lançamos as primeiras bombas ao martirizar Ali Khamenei. Um martírio voluntário, aliás. Só quero destacar isso. Ele não estava fugindo nem se escondendo. Estava em casa dizendo, aqui estou. E nós o matamos. E acredito que suas últimas palavras teriam sido obrigado, porque acabamos de ajudá-lo a servir seu povo da melhor forma possível nos últimos momentos de sua vida. Um homem que viveu 86 anos, servindo seu povo, servindo sua religião, servindo sua fé, vocês o permitiram realizar o maior serviço possível. Por meio de seu sacrifício, por meio de seu martírio, o povo do Irã está se unindo em torno do governo de uma forma que jamais poderia ter sido imaginada. E sim, o povo do Irã está se levantando e tomando as rédeas em suas próprias mãos, Donald Trump. Eles estão dizendo de jeito nenhum para você. Eles estão dizendo, nós não vamos nos render. Eles estão dizendo, você foi derrotado. E agora, Donald Trump está encarando a mudança de regime de frente, porque essa espada de dois gumes vai lhe custar a presidência. Esta guerra fracassada, esta guerra de agressão fracassada. Há pessoas como Tim Kaine, neste momento, que estão caçando esse homem. E veja, ele perderá a Câmara, então será impeachado. Os 2 últimos anos de sua presidência serão passados diante do Congresso, lidando com o processo de impeachment. E se ele perder essa guerra de forma desastrosa, e há todos os motivos para acreditar que isso acontecerá, ele pode perder o controle do Senado e, portanto, poderá ser condenado. Seu legado político não será apenas o de um presidente fracassado, mas o de um presidente condenado que passará seus últimos dias não na Casa Branca ou no Salão Oval, mas em uma prisão federal. Centro de Memória Trabalhista, um departamento do Partido Democrático Trabalhista. Nossa função é armazenar, conservar e divulgar todo o legado trabalhista. Nesse sentido, a gente tem publicações como cartilhas, revistas, encartes, tudo disponível gratuitamente na nossa biblioteca virtual www.flb-ap.org.br. Nesse sentido, a gente ajuda a nossa militância e a academia com os materiais produzidos pelo Centro de Memória. Temos também nosso canal no YouTube, onde lá você vai encontrar várias entrevistas e materiais importantes. Nosso canal no YouTube, Centro de Memória Trabalhista. Veja agora um vídeo produzido pelo Centro de Memória Trabalhista e pelo Estúdio de Legalidade. Confira. Quando se fala em regime de austeridade, o que quer dizer? Vamos ser o que nós somos. Vamos ser realmente o que nós somos. Desde a administração pública à vida privada, as atividades privadas. País pobre. Sim, senhor. Um país que defenda o seu patrimônio. Um país que defenda os frutos do trabalho do seu povo. Um país que oriente o seu desenvolvimento para a sua gente, para o seu povo. E não o que está aí. Nós estamos sendo colonizados, nós somos uma próspera colônia, quando nos apresentam como a 8ª economia do mundo.